Então, por exemplo, olha essa figurinha. O cara aqui, ó, tem um dia, vai ter um trabalho produtivo. Cara, se ele ficar só nessa postura aqui, já está dizendo para a gente, cara, não vai dar conta. Esse é um estado que está limitado. Né? Então, a questão são os estados. Como que nós controlamos esses estados? E aí entram as dimensões desse controle de estado. Quais são as 3 dimensões dos conflitos? Conflito eu comigo mesmo, eu com o outro e eu com o mundo. E quando a gente tem controle sobre estados, adivinha de quais são as dimensões que nós temos controle? Eu tenho controle sobre o meu estado. Eu tenho, sim, por incrível que pareça, controle sobre o estado dos outros. E eu tenho também o controle do estado do sistema. Por exemplo, as pessoas falam muito sobre crenças limitantes. Ah, crença limitante. Qual é o problema de uma crença? As pessoas falam assim, o cara tem uma crença limitante. Ué, qual é o problema numa crença? O problema não é a crença limitante. O problema é que um pensamento limitado, ele gera o quê? Um estado limitante. O problema da crença não é a crença, porque crença é só um pensamento. Crença é só uma ideia. Quem tem dinheiro vai para o inferno. Cara, isso é só um pensamento. Agora, qual é o problema desse pensamento? É que ele gera um estado limitante. E um estado limitante gera o quê? Uma ação limitante. E o que que uma ação limitante ela causa? Um resultado limitado. Só que as pessoas elas pensam como se a crença limitante fosse o problema. Isso seria uma relação de causa e efeito simples. Eu penso isso e isso se concretiza, mas não é assim que acontece na vida real. Na vida real é uma causa e efeito quádrupla. As coisas são mais complexas do que simplesmente pensar que uma coisa causa a outra. Não. Nessa situação, uma crença limitante gera um estado limitante, esse estado limitante gera uma ação limitante e essa ação limitante gera um resultado limitante. Mas qual é o problema de tudo, por incrível que pareça? O estado. Porque o pensamento por si é só um pensamento. Pensar, a gente pensa coisa o dia inteiro. A gente não para de pensar o tempo inteiro. O problema é que isso nos gera um estado limitado. E, por consequência, uma ação que ela é condizente com aquele estado. Como é que você quer produzir se você, por exemplo, está num estado de preguiça? Não tem como, o estado não é compatível com aquela resposta que você busca. Então, por exemplo, hipnose. As pessoas, nossa, se borram de medo de hipnose. Turma, é um estado hipnótico. Não tem nada, isso é natural. Quer ver? Deixa eu fazer uma pergunta. Quem aí já foi hipnotizado? Levanta a mão. Turma, vou repetir a pergunta e todo mundo levanta a mão. Vai, quem aí já foi hipnotizado? Levanta a mão. Todo mundo levanta. Porque esse é um estado natural. Vocês vão ver lá, quando a gente for estudar hipnose, estado hipnótico é um estado natural do corpo. Quem aí já dirigiu o carro e estava falando no telefone e nem percebeu como que fez para ir para casa? Pois é, estava hipnotizado. Isso é um estado natural do corpo, galera. Não tem nada de misticismo, não tem absolutamente nada. É simplesmente algo natural que já acontece com a nossa cabeça. Já acontece com a nossa mente consciente e inconsciente. Nada mais é do que um foco distorcido sobre a realidade. É um foco de extrema atenção que você está fazendo numa coisa e o resto sai tudo no automático. Isso é uma coisa natural do corpo. A gente faz isso. Turma, o que se fazia antigamente, e ainda se faz, por exemplo, mas aonde a gente mais vê isso não é uma crítica, tá, galera? De forma alguma. Não é uma crítica, é para a gente entender o controle do Estado. As missas, né, principalmente da Igreja Católica, por que, que o padre ele fala naquele ritmo? É uma linguagem hipnótica, é um volume hipnótico. É para que a gente pare e realmente entre em estados hipnóticos. É muito natural. É uma programação do inconsciente sem você perceber. E funciona, galera, e funciona. Não? Tem gente que usa isso para o bem, tem gente que usa isso para o mal. Agora, hipnose é do mal? Não. Hipnose é simplesmente entender um estado natural do corpo. Agora, tem gente que usa para o mal, tem gente que usa para o bem. Tem pastor que é do bem? Tem. Tem pastor que é do mal? É. Tem padre que é do bem? Tem. Tem padre que é do mal? Tem lutador de jiu-jitsu que é do bem? Tem lutador... Você entendeu? O problema não é a arma, o problema é o que se faz com essa arma. É simplesmente um estado. Então, quando a gente entende o estado, a gente assume o controle da nossa vida profundamente. Quando você vai fazer... Agora vamos falar da vida real, beleza? Você vai conduzir uma reunião.
Adivinha o que você vai ter que conduzir lá nas pessoas durante toda a reunião? O estado delas. A reunião é para quê? É para faca na caveira ou é para dar uma chamada, uma carcada? Então, dependendo do resultado, tem estados que são adequados, tem estados que não são adequados. Então, se você não sabe controlar estados, por que vocês acham que as pessoas... Turma, quem acha que reunião é chata e não serve para nada? Levanta a mão aí. Depende da reunião, Ned. Ah, minha garota, agora sim, Maia, depende da reunião. Quem está conduzindo esse processo? As minhas reuniões, tinha gente que vinha de outros setores que nem tinham a ver com a minha coisa, porque elas só queriam participar. Por que vocês acham que isso acontecia? Porque eu controlava o Estado. Eu não permitia que as minhas reuniões fossem chatas e improdutivas. Porque era apenas um controle de Estado. Sempre tinha uma coisa legal, começava bem, no meio tinha o que eu tinha que falar, sempre terminava de uma forma legal, descontraída, divertida, produtiva. Não era aquela coisa chata. Agora, pô, o cara vai conduzir uma reunião. Oi, galera, então vamos lá. Vou colocar aqui os slides, vamos ver os números. Então, os números aqui estão dizendo isso para a gente. O que a gente tem que fazer? Ah, então vamos fazer isso. Anota aí. Quem vai ter que fazer o quê? Anota. Turma, olha que reunião Cortex. Por isso que é chato. Córtex é chato. Agora, quando você coloca elementos límbicos nessa reunião, fica muito mais legal. O resultado é melhor, mais eficaz e ainda por cima é legal. O que eu fiz? Controlei o Estado. Só isso. Beleza? Outro exemplo que eu trouxe aqui. Vocês já ouviram falar em arquétipos, né? Aquelas posturas que as pessoas fazem, arquétipos de poder. Isso é bem clássico no mundo do desenvolvimento pessoal. Que o que as pessoas fazem, literalmente? E vocês vão descobrir por que esse negócio aqui funciona. Os arquétipos, turma, são estratégias muito utilizadas no mundo. Isso foi sendo programado, então, todo o estudo lá de Jung e Freud, para entender esses arquétipos, eles queriam entender o que acontecia. Por que a gente admira o Super-Homem, por exemplo? Mulher Maravilha. Ou seja, todo mundo tem um herói predileto. Por que era essa postura do Super-Homem? Porque existe, sim, um fundamento fisiológico, científico. Por que quando você fica assim, de 20, acho que se eu não me engano é 27 a 43, alguma coisa assim, segundos, você vai começar a mudar a sua fisiologia e você começa a mudar seu estado. Simplesmente mudando a sua postura, você muda o estado que você está. Quer ver? Ó? Entrem, para vocês verem como vocês sabem como ser ou como entrar nesse estado. Entra num estado depressivo aí. Qual é a postura do depressivo? Faz postura de depressivo aí. Viu como vocês sabem qual é a postura do depressivo? Agora entra na postura do guerreiro. Do faca na caveira. Porrada para dar... Ó, já mordeu aqui, ó. Outro já abriu o peito. Outro, ó, tem até gesto. Nego, aqui tem pra você, cara. Vem aqui que o pau vai torar, nego. Olha meu tom de voz, olha as palavras que eu falo, olha meu rosto, olha como eu me inclino. Quando eu falei entra no estado de poder, o que aconteceu com você? Você entrou para dentro da câmera, você fez assim, ó. Vai, nego. Vai que aqui tem para você. Não é assim? Viu como vocês sabem? Ou seja, você já tem inconscientemente arquétipos de poder configurados na sua cabeça. Nós já temos isso. A questão é assumir a consciência agora para fazer melhor uso desse negócio. Ai, Ed, imagina que eu vou ficar assim, olhando para mim no espelho, não sei o quê. Pô, mas eu acabei de falar para você entrar na postura de poder e você fez. Entra de novo no estado depressivo aí, vai. Entra, vai, depressivo. Ó, o rosto, olha a testa caindo. Cadê aquela energia? Cadê aquela força? Cadê aquela vitalidade? Morreu em 2 segundos. Se eu deixar assim 40 segundos, vocês, sabe o que vai acontecer? Todo o sistema parasimpático, que é depressivo no corpo, está sendo ativado. 27 segundos já é suficiente para você entrar nesse estado. E aí chega numa reunião, você olha a galera assim, ó. Turma, qual é o estado que esse cara vai entrar nessa postura? E aí chega o cara e fala assim, nossa, a reunião é chata. Porra, com essa postura, meu nego, só que ele não tem conhecimento sobre controle de estado, mas você tem. Aí você chega e fala assim, galera, seguinte, desencosta. Desencosta porque agora o que eu vou falar, cara, agora é a hora. Se tem um momento importante nessa reunião, desencosta, vem para mim, vem para mim. Ele não sabe o que eu estou fazendo com o corpo dele, mas eu sei o que eu estou fazendo.
Eu estou fazendo com que ele entre dentro de um arquétipo, nesse caso, é chamado de arquétipo de poder, num arquétipo que tem a ver com um estado muito mais eficaz para uma reunião. Quando a gente ia participar de treinamento, os caras levavam cobertinha para ficar deitado numa cadeira. Ah, meu amigo, eu não vou ter que ficar preso um final de semana inteiro dentro de um treinamento? Ou seja, já que eu vou estar aqui mesmo, eu vou ser o cara que mais vai aprender. Qual era a estratégia que eu tinha? Eu sentava num bolão. Tem alguém que consegue dormir no bolão? A postura de sentar no bolão, aqueles que faz ginástica, já me coloca dentro de uma postura de arquétipo de poder. Porque eu não tenho como ficar com a coluna arqueada. Eu tenho que ficar equilibrado o tempo inteiro. Aí as pessoas dizem, nossa, o Ed como é inteligente. Não, não sou não. Porque inteligente aqui todo mundo é. A questão é como que você entra no teu melhor estado de aprendizado. Porque aprender é uma questão de controle de estado também. De que forma é mais fácil aprender? Entrar num estado de alta excelência de aprendizado, galera, é também um controle de estado. Quem aprende mais? Um cara coberto, deitado num negócio, com uma touquinha, só com o olho fechado, o cara assim. Esse é um estado de excelência para aprendizado? Ou um cara que está sentado na primeira fila, eu sento na primeira, sento num bolão e olho desesperadamente. Nego, eu quero captar a sua alma para aprender. Porque se tem uma coisa valiosa na minha vida é meu tempo. Se eu tenho que ficar aqui sábado e domingo para aprender um negócio, meu irmão, eu quero arrancar tudo de você. Quem aprende mais? Um cara com pensamento como o meu, atitudes como a minha, ou cara como eles que estavam lá, puta, mais um treinamento, que pé no saco e dormindo lá na cadeira? Controle de estados. Aí a outra reflexão que a gente precisa, turma, para a gente entender estados. Quantos estados a gente entra ao longo do nosso dia? Uma porrada, galera. A gente está variando de estado o tempo inteiro. Tem pessoas que acordam tipo faca na caveira. Tem pessoas que acordam tipo com uma energia de -3. Ele vai tomar um café, já estimula com cafeína. Tá vendo? Cafeína para quê? Para mudar o estado. É um estímulo fisiológico que muda seu estado. Então, isso, de repente o cara já subiu para 0, pelo menos já não está mais deprê, mas já está no 0, está no neutro. Aí o cara chega, tá meio friozão, abre a janela do carro, coloca um Iron Maiden para escutar. O que ele faz com a energia? Já sai do neutro, já sobe para 3. Chega no escritório, dá um bom dia cheio de energia para a galera. Aí todo mundo, bom dia. Porra, que bom dia é esse, caralho? Bora! Bom dia! Todo mundo, bom dia! Pronto, já subiu o nível que estava de -3 para -2. Pelo menos já dei um gásinho no estado dos caras. Tá vendo como a gente está falando sobre estados o tempo inteiro? E a gente vai variando de estado o dia inteiro. Isso é normal. Você está tendo um dia alucinante, de repente você recebe uma notícia triste. O que acontece com o seu estado? Você está aqui no +8 de energia, pum, cai lá para o -7. De uma hora para outra, assim. Você está vendo como o estado ele é vulnerável? Então, nós variamos de estado o tempo inteiro. E qual é o insight que isso te gera? Que nós temos que ficar atentos o tempo inteiro para o estado das pessoas. Porque, às vezes, você está conversando com alguém, em qualquer situação, seja uma negociação, seja uma conversa familiar, seja uma liderança, que você tem que fazer uma reunião com a tua equipe, e, de repente, você fala um negócio que despertou neles a lembrança do chefe anterior que vivia cagando na cabeça de todo mundo. Pronto. Estava todo mundo com energia, de repente você falou um negócio, disparou um gatilho, todo mundo entrou num estado ruim. E você diz, nossa, mas eles estavam também. Pois é, estavam. Estavam, vem da palavra estar, que é dos estados. Eles estavam assim. Mas, de repente, cagou o negócio. É uma questão de controle de estado, galera. Essa é a grande questão. Você tem ideia que só o tom de voz que você usa muda o estado das pessoas? A música que você coloca de fundo muda o estado das pessoas? Turma, ó, para não dizer que só isso aqui é só discussão minha, trouxe até pesquisas aqui, ó. Pesquisador foi lá e fez uma pesquisa que quando o supermercado toca música lenta, as vendas brutas aumentam 38% por pessoa, em comparação com as vendas realizadas ao som de música rápida. Música interferindo no estado. Porque quando a música é lenta, te deixa mais lento. Ou seja, quando te deixa mais lento, como é que você caminha? Mais lento. Quando você caminha mais lento por um corredor de supermercado, o que você faz? Tem mais tempo de olhar a prateleira. Ou seja, quanto mais tempo olhando a prateleira,
mais desejo desperta em você.